Fala pessoal, eu sou o Fernando Casanega e você é muito bem-vindo ao Mister História. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, a mais famosa e possivelmente a mais importante revolução da história da humanidade. No ano de 1774, assumia o trono da França Luís XVI. O jovem e despreparado rei, de apenas 19 anos de idade, assumia o poder em uma cerimônia luxuosa realizada no Palácio de Versalhes. Enquanto isso, a pouco mais de 20 quilômetros de distância dali, em Paris, o início de uma nova era notada. O século das luzes havia maravilhado a todos e colocado Paris no centro de uma revolução. Revolução que a princípio era apenas intelectual, mas não permaneceria dessa forma por muito tempo. A França já há algum tempo sofria com uma grave crise econômica, fruto de uma política econômica muito ultrapassada, ainda mercantilista e feudal. Em uma sociedade totalmente estamental, dividida em 3 estados, 97% da população pertencia ao terceiro estado, e cabia a eles sustentar os luxos e privilégios da nobreza através do pagamento de altíssimos impostos. Na maioria das vezes, os impostos cobrados eram tão altos que não sobrava dinheiro nem mesmo para o pão. A participação do país na Guerra dos 7 Anos e em seguida na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América agravariam ainda mais a situação. E como se não bastasse, o rigoroso inverno de 1788 devastou os campos franceses e levou a níveis jamais vistos antes a escassez de comida no país. A situação devastadora vivida pela nação parecia não importar em nada a realeza em Versalhes, que continuava a ostentar uma vida de muito luxo. Porém, logo a França enfrentaria o mais poderoso dos seus adversários, a fúria do seu povo. Depois de ser convencido a buscar uma solução por seu auxiliar de finanças, Jacques Necker, em 24 de janeiro de 1789, o rei Luís XVI envia cartas de convocações às províncias, orientando que as mesmas elegessem seus respectivos deputados, para que compusessem a Assembleia dos Estados Gerais, que seria realizada em 5 de maio de 1789, em Versalhes. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia de emergência, convocada apenas em períodos de grande crise. A última, anterior a essa, havia sido convocada no ano de 1614. Num primeiro momento, o advogado Robespierre participa da Assembleia dos Estados Gerais, representando o terceiro estado. Já muito influente na época e dono de uma oratória invejável, era também grande entusiasta das ideias iluministas. A principal exigência do terceiro estado era a formação de uma nova constituição para o país. Além disso, exigiam que nobreza e igreja passassem a pagar impostos. Porém, o sistema de votação da Assembleia era muito injusto. Afinal, cada estado tinha direito apenas a um voto. Isso mesmo, os votos eram por estado e não por cabeça. Então, constantemente, clero e nobreza juntavam seus votos para facilmente derrotar o terceiro estado nas votações das assembleias. Mas dessa vez, o resultado seria diferente. O rei, assustado com as propostas e com o possível destino da assembleia, resolve no dia 20 de julho fechar o local da reunião, com o pretexto de que o salão precisaria passar por uma reforma urgente. O terceiro estado ficou furioso com a decisão, pois entendia que era uma tentativa do rei de silenciá-los. Decidiram partir então para uma quadra que ficava ali perto do local da reunião, e lá fizeram um juramento, o de que tornariam a se reunir até que a França tivesse uma constituição. Em seguida, se autodeclararam Assembleia Constituinte. Furioso com a atitude dos líderes do terceiro estado, o rei envia para Paris uma força de 30.000 homens para silenciar o movimento. A população, unida, forma a Guarda Nacional, que, em busca de armar uma frente de defesa,
furtam do arsenal de armas de Paris mais de 25.000 mosquetes. E para conseguir a pólvora que faltava, realizam a tomada da Bastilha, uma espécie de prisão antiga que servia principalmente para abrigar prisioneiros políticos. Além disso, o local também armazenava toda a pólvora da cidade. Enquanto isso, ao mesmo tempo em Versalhes, o rei demitia o ministro de Finanças Jacques Necker, que era muito adorado por toda a população. O clamor das ruas fortalecia ainda mais a Assembleia Nacional, que em seguida escreveria a Declaração dos Direitos do Homem, anunciada em 26 de agosto daquele mesmo ano. Nesse momento, a Revolução já havia adquirido grande força e o rei perdido boa parte dos seus poderes. Após uma nova revolta popular por conta de festas promovidas pela rainha, 20.000 pessoas cercam o Palácio de Versalhes na Marcha das Mulheres. Marcha essa que tinha como principal exigência que a família real abandonasse Versalhes e se mudasse para Paris. Pressionado, o rei aceita a mudança. Agora, Versalhes estava abandonada e a família real ainda mais refém e vigiada de perto pela Revolução. Após a homologação da Constituição de 1791, agora a França vivia uma monarquia constitucional e os poderes do rei seguiam se esvaziando dia após dia, até que em uma última tentativa de reestabelecer seus poderes, no dia 25 de junho, a família real, disfarçada de serviçal, foge de Paris, mas são capturados pela Guarda Nacional já bem próximo da fronteira com a Bélgica. Então o rei é levado novamente a Paris e passa a ser visto como um traidor. Temendo por uma contra-revolução, a Assembleia logo declara guerra contra a Áustria, país de origem da rainha Maria Antonieta. A Prússia apoia a Áustria e os países iniciam uma ofensiva sobre Paris. A Assembleia, logo em seguida, destrona Luís XVI e a República é instaurada na França. Nesse momento, 3 grupos disputavam o poder na nova nação. Eram eles os jacobinos, os girondinos e os nobres emigrados. Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos, que antes lutava por uma monarquia constitucional e rejeitava fortemente a pena de morte, agora passa a acreditar que não existe mais lugar para um rei na nova república. Os girondinos, por outro lado, defendiam a ideia de que a vida do rei devesse ser poupada. Porém, no seu julgamento que foi conduzido por Robespierre, o rei foi considerado culpado por traição no dia 20 de janeiro de 1793. Às 10 horas e 22 minutos da manhã do dia seguinte, Luís XVI foi decapitado na praça central de Paris. 9 meses depois, seria a vez de Maria Antonieta sofrer a ira de Robespierre. E em 16 de outubro daquele mesmo ano, a última rainha da França seria executada na guilhotina. Não demorou muito para que o caos tomasse conta de toda a França. O país era massacrado pela guerra e, além disso, assistia centenas de pessoas serem guilhotinadas todas as semanas pelos mais medíocres motivos. Maximilien Robespierre seguia implacável na perseguição aos opositores da Revolução. As ruas de Paris nessa época já eram vermelhas, de tanto sangue derramado pelas decapitações diárias. Inclusive membros do próprio partido jacobino foram mandados para a guilhotina apenas por discordarem da forma totalmente extremista como Robespierre conduzia a revolução. Nesse período, foi posto em prática uma política de descristianização. Padres foram obrigados a jurar a Constituição Civil do Clero, sob pena de prisão, extradição ou morte aos que se recusassem. Templos cristãos foram requisitados para dar lugar ao culto ao Ser Supremo. O calendário cristão foi extinto e festas religiosas abolidas. A pena para a resistência era a morte na guilhotina.
Foi após o golpe, que ficou conhecido como Reação Thermidoriana, que Robespierre foi preso e levado à guilhotina. Teria fim assim o chamado Período do Terror, no dia 28 de julho de 1794. Assim, os girondinos retornam ao poder da França e elaboram uma nova Constituição, a terceira desde o início da Revolução. Por fim, em 26 de setembro de 1795, tem início o Diretório, regime onde o poder executivo era dividido por 5 membros, chamados diretores. O governo era de inspiração burguesa, instaurado por republicanos moderados. O Diretório marca o fim da participação popular na política, afinal, era composto por uma aliança entre republicanos, burgueses e exército. O governo sofreu com a forte oposição jacobina e com uma grande rejeição popular. Afinal, a população da França buscava uma figura central mais imponente para comandar a nação. Figura essa encontrada na pessoa de Napoleão Bonaparte, que chegaria ao poder no golpe do 18 do Brumário. Golpe esse responsável por pôr fim à Revolução Francesa. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a Revolução Francesa. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter permanecido com a gente até aqui e até a próxima.